Bom, o Agostinho, você vai falar sobre o que? O ministro está do outro lado, mas você vai falar sobre o que? Qual é a denúncia? A gente falou na semana passada, Datena, sobre problemas em várias unidades de saúde, falta de equipamento, isso que você falou na abertura também. E falamos do SAMU, que é um serviço de emergência essencial, que também estava sofrendo com isso. Daquela senhora que demorou não sei quantas horas. 3 horas para ser atendida. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Combinado. Ministro de Minas e Energia, Almirante de Esquadra Bento Albuquerque, um abraço muito grande ao Almirante. O Almirante parece que estava também com o coronavírus. Almirante, o senhor já está bem? Está legal? Bom dia, Datena, bom dia aos ouvintes. Graças a Deus estou bem. Na realidade, sempre tive assintomático. O senhor não teve sintomas? Não, Olha... não, eu fiz o teste cumprindo o protocolo e o primeiro teste deu negativo e dias depois, 4 dias depois, eu fiz um novo teste, deu positivo e iniciei imediatamente o meu isolamento. Olha, o senhor escapou de uma boa, viu, ministro? Que eu falei com o doutor Calil ontem, que é um dos meus médicos salvadores aí, porque como a gente conhece só os famosos que estão internados, imagine a legião de médicos que foi acometida dessa terrível doença para nos salvar, de enfermeiros, de gente de hospital. A eles sempre o nosso carinho, o nosso abraço. Mas ele me disse, o doutor Calil, que o que ele sentiu no primeiro dia, ontem ele estava melhor, está internado. Mas o que ele sentiu no primeiro dia, ele que já ficou várias vezes doente, ele falou, mas ele nunca sentiu nada parecido, disse que é uma coisa terrível essa doença, me disse o doutor Calil. Ainda bem que o senhor não teve sintomas, né? O problema de quem não tem sintoma é que pode passar, o senhor cumpriu o protocolo e, obviamente, cumpriu o seu dever cívico, que é um dever de cidadão, né? Você não transmitir essa porcaria. Bom, mas ministro, como é que a primeira coisa que eu vou perguntar, assim, na bucha, eu acho que o sujeito que vende um botijão de gás a R$100, e é essencial, o botijão de gás para famílias no meio de uma pandemia, ele devia ser executado com um tiro de canhão. Como a gente não tem pena de morte aqui, só tem na mão do bandido, no bandido a gente tem. Como não dá para executar o cara que vende o botijão de gás com um tiro de canhão, o senhor não acha que o cara deveria merecer uma pena bem brava para não fazer isso nunca mais, ministro, ou eu estou enganado? Você está coberto de razão, né? Mas o que nós estamos e temos que fazer por dever de ofício, e estamos fazendo isso de forma coordenada com os agentes reguladores, a fiscalização, os PROCONs estaduais e com as autoridades também, sejam elas estaduais, sejam elas municipais, fazendo um trabalho muito grande de fiscalização. E nós já temos observado alguns resultados, mas há sim distorções. Eu soube que venderam botijão a R$200 em São Paulo, e isso chegou ao nosso conhecimento. Na hora que chegou ao nosso conhecimento, a Agência Nacional de Petróleo, que é o órgão regulador e fiscalizador, junto com o PROCON, esteve nesses ambientes, fez a fiscalização, multou e a coisa voltou à normalidade. Evidentemente que isso depende também de uma conscientização de todos, né, para que as pessoas tenham certeza, e é nesse aspecto que eu recebi orientação desde o primeiro momento do presidente Bolsonaro, para que tivéssemos uma atenção especial ao abastecimento. E nós estamos trabalhando com todos os órgãos vinculados, com as empresas vinculadas ao Ministério de Minas e Energia, e a Petrobras, que é o agente dominante na produção e distribuição do gás de cozinha, né, do GLP, tem feito um esforço enorme para que não falte isso. E não vai faltar, o abastecimento está garantido. E o que se observou no primeiro momento, e natural, que as pessoas começaram a comprar mais botijões daquilo que era necessário com medo de uma crise no abastecimento, que não vai ocorrer, né? Então, isso aí eu acredito que vai voltar à normalidade, mas é importantíssimo que todos se conscientizem
que é uma crise gravíssima e que nós temos que estar unidos e com muita determinação para superar esses momentos difíceis. O seu ministério é importantíssimo num momento como esse, não só num momento como esse, mas em qualquer momento, né? A gente fala de petróleo, de gás, biocombustível, energia elétrica, minerais e daí por diante. Nesse sentido, como é que nós andamos? Há risco de desabastecimento de quaisquer desses detalhes que eu vinculei ao seu ministério, desses produtos que eu vinculei ao seu ministério? Há risco de, pelo menos momentâneo, lá na frente a gente não sabe o que vai acontecer, de faltar ou não, ministro? Não há risco nenhum. A segurança energética está garantida. E aqui é bom dizer que a reação de todos os setores, seja ele o setor elétrico, o setor de petróleo, gás e biocombustíveis e o setor mineral, corresponderam magnificamente a esses desafios que nós temos. A segurança energética, nós ontem tivemos uma reunião, que é uma reunião que realizamos mensalmente, mas estamos desde o início desse estado de calamidade, de emergência, nós estamos trabalhando diariamente por meio de videoconferência com todos os setores. Então, o Operador Nacional do Sistema, a Agência Nacional de Energia Elétrica estão garantindo a segurança energética do país, não há risco nenhum em relação a isso. Estamos preocupados também e adotando medidas principalmente para o consumidor de baixa renda, tenha a tranquilidade de que sua energia não será cortada, que todos os instrumentos estão sendo adotados para que não haja nenhuma dificuldade para esses consumidores, também para os outros consumidores de uma maneira geral e também, principalmente, para as unidades médicas e hospitalares. Então, nesse aspecto não há. No que diz respeito a combustíveis, também não há problema nenhum no abastecimento, há abundância, inclusive, de combustível. O GLP, que no primeiro momento houve uma demanda muito grande, em face, inclusive, do isolamento social, em que as pessoas estão mais nas suas residências, utilizam mais esse produto, o abastecimento está normal, está havendo importação extra para aumentar as nossas reservas de GLP, então nesse aspecto não há nada que possa comprometer o abastecimento. E na questão mineral, também estamos trabalhando com todos, e o mineral é básico do agronegócio, da agricultura à indústria, e o fornecimento também tem permanecido. E é importante também destacar que há também um movimento de solidariedade muito grande desses setores. O setor sucroalcooleiro, né, as indústrias de cana-de-açúcar, doaram 1 milhão de litros de álcool 70 para o Sistema Único de Saúde. A Petrobras está trabalhando... Fabricar álcool gel, né? Álcool gel, exatamente. A Petrobras está trabalhando junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro para produzir ventiladores pulmonares mecânicos, que é uma outra necessidade importante. Está doando combustível para estados que estão mais com um maior número de vítimas, que é o caso do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Espírito Santo, está doando combustíveis para isso. A Vale adquiriu 5 milhões de kits para teste e 500 mil deles já chegaram ao Brasil, doando para o sistema de saúde também. Então, o movimento de solidariedade tem sido muito grande nos setores vinculados ao Ministério, e isso é um motivo não só de tranquilidade, mas também aponta que nós, como eu falei, com muita união e determinação, vamos superar, sim, esses momentos difíceis. Ministro, o senhor falou de um ponto importantíssimo aí, que é a energia elétrica, a luz. O senhor sabe melhor do que eu, já tem até estudo provando isso, que quem paga a conta mesmo, quem gosta de pagar a conta e fica agoniado quando não paga é pobre. Rico tem advogado até para não pagar a conta, vai atrás de um monte de advogado. Eu devia uma grana para uma emissora de televisão que eu não cumpri um contrato, acabei pagando uma baita de uma grana, perdi quase tudo que eu tinha porque eu quis pagar.
Porque senão podia ter contratado advogado e ficar enrolando essa empresa até chegar num acordo. Então, o cara que tem dinheiro, me sugeriram isso. Eu falei, não, eu devo, eu vou pagar. Aquela história de sempre. Senão, o que eu falo na rádio da televisão não vale nada. Mas quem paga a conta é pobre. Quem gosta de pagar a conta normalmente é pobre. Pobre, quando fica com a perspectiva de não pagar água e luz, ele enlouquece. Primeiro com a probabilidade de corte, né, da água e da luz, que o cara chega e corta e acabou. Fim de papo. O senhor está garantindo que não vai haver, no que do seu ministério, que não vai haver corte de luz. E a probabilidade do cara que não tem como pagar, desse cara deixar de, nesse período, não pagar a energia elétrica? Tem essa probabilidade, não pagar a luz? Tem sim. O governo, o presidente nos orientou nisso. Nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Economia, junto com o governo como um todo, né? É importante dizer que o governo está trabalhando de forma coordenada. Existe muita transversalidade entre as ações dos ministérios. Não pode ser isolado, até porque está dentro de um contexto mais amplo da crise. Mas nós estamos pensando, sim, no consumidor de baixa renda, e medidas nesse sentido estão para ser adotadas, isentando o pagamento das contas de energia. E estamos imaginando, no primeiro momento, 90 dias, e essa medida deve sair a curtíssimo prazo, né? Nós estamos já finalizando, junto com o Ministério da Economia, Casa Civil, e eu concordo plenamente. Essas pessoas devem estar ansiosas, primeiro, para cumprir as suas obrigações, e segundo, como elas vão poder cumprir as suas obrigações. Quem seria a camada beneficiada inicialmente, ou quais seriam os beneficiados inicialmente? E tem que entrar logo em vigor, que nem essa história dos R$600 aí. Ofereceram R$600, mas tá um bode para como vai receber, o dia que vai receber. O ministro Lorenzoni está correndo pra caramba, falou com a gente aqui 2 vezes para ver uma data, que ele disse que a partir da semana que vem começa a entregar. Garrafa, corta um trecho da entrevista do ministro logo no começo, porque ele fala sobre como pode pagar esses R$600, ninguém sabe até agora. Depende do governo, depende do Congresso, depende disso, daquilo, depende de justiça. Então, prometeram R$600, o brasileiro já está matando cachorro a grito. Você promete R$600, tem que chegar o cara, porque senão ele vai morrer de fome. Mesma coisa com a energia elétrica. Quem seriam as camadas beneficiadas com a isenção de pagamento de luz no começo, ministro? Já tem isso bolado, já tem isso planificado? Nós estamos imaginando consumidores até 220 quilowatts e imaginamos que isso vai atender um número aproximado de 9 milhões a 10 milhões de famílias. E depois é claro que isso, dependendo da crise, pode ser repensado, pode ser estendido para outras camadas, né? Claro. Agora, esse trabalho é permanente. Agora, é claro que isso depende de recurso. O presidente já está destinando recurso porque tem que subsidiar essas operadoras que fornecem energia elétrica. Isso é uma outra preocupação, que nós temos que tratar da saúde dos setores também. Isso é fundamental. E são setores, como você mesmo colocou no início, básico para o bem-estar social. Então temos que nos preocupar, sim, com as distribuidoras, estamos nos preocupando, também temos medidas para serem adotadas a curtíssimo prazo, para que dê tranquilidade ao mercado como um todo, que é um mercado que vem funcionando muito bem, diga-se de passagem, investimentos muito grandes estão sendo feitos, os leilões de energia estão tendo deságios muito importantes, e os custos a médio e longo prazo vão cair da energia no Brasil. E nós estamos trabalhando e temos que dar sustentabilidade ao setor. E é isso que nós estamos fazendo. E estamos preocupados e estamos trabalhando muito. O senhor falou uma coisa interessante aí. Essa crise nos joga numa crise inominável, né? Diz que desde a Segunda Guerra a gente não tem uma crise como essa. Isso diz a Organização Mundial de Saúde. Eu acho que desde a crise espanhola, da gripe espanhola em 1918, onde perdemos 40 bilhões de vidas, a gente não teve uma crise como essa. Mas há alguns aspectos que alguns ajustes podem ser feitos aí. O que tem de empresa
que quer servir energia para o Brasil não está no gibi. O que tem de empresa que quer entrar no setor elétrico brasileiro não está no gibi. Porque o mercado brasileiro, com certeza, apesar da quebradeira que nós vamos ter, esse aqui não é um país do futuro, esse é um país do presente que enfrenta uma crise mundial que todos estão enfrentando. A gente pode sair, dependendo de como a gente enfrentar essa crise, eu não vou dizer melhor do que a gente entrou, porque ninguém vai sair melhor do que entrou, porque vai perder vidas, em primeiro lugar. Mas nós podemos começar a negociar se, por exemplo, alguma subsidiária começar a encrencar com distribuição de energia elétrica, que o governo não quer cobrar conta de luz, existe uma coisa chamada licitação. Agora nem precisa de licitação, porque nós estamos em estado de calamidade pública. Você estala o dedo, deve aparecer alguém de qualquer lugar do mundo que queira fornecer, que queira trabalhar como subsidiária de fornecimento de energia elétrica no Brasil, que tem Itaipu, tem várias usinas aí, e nós temos uma coisa chamada água. Uma coisa chamada água, que vem lá desde a lâmpada elétrica, quando o Tesla pensou o Thomas Edison pensou na lâmpada elétrica, mas o Tesla pensou em usar geradores lá nas cataratas do Niágara para fazer usinas hidrelétricas. Então o Brasil tem um potencial hidrelétrico enorme, fora as termoelétricas e tal, mas tem um potencial hidrelétrico enorme. Se alguma subsidiária não quiser entrar nessa de, olha, vocês vão ter que dar a sua parte agora para não cobrar energia de pobre, o senhor pode trocar a hora que o senhor quiser, ou eu estou enganado também no raciocínio que eu estou fazendo aqui? O seu raciocínio, ele é correto, mas eu, por outro lado, eu gostaria de dizer que nós não observamos nenhum movimento nesse sentido. Muito pelo contrário, nós observamos o movimento no sentido de que todos têm que fazer parte da solução. A solução não vai vir do governo, a solução não vai vir do setor privado, a solução não vai vir do judiciário, União. Nem do legislativo. A solução vai vir com a participação de todos. E eu vou lhe dizer, eu tenho reuniões agora, primeiro que nós temos aqui no âmbito do Ministério de Minas e Energia, nós criamos comitês setoriais. E eu particularmente, o ministro, vou me reunir agora, sexta, sábado, domingo, com as associações de todos os setores, com os presidentes das associações de todos os setores, elétrico, de petróleo, gás e biocombustíveis e do setor de mineração. Ou seja, todos estamos juntos buscando as melhores soluções para essa crise. E eu digo, a perda de vidas não tem como qualificar, nem tem como mensurar. Isso é realmente uma coisa muito triste e que nós vamos sofrer muito ao longo desses tempos. Agora, eu acho que nós podemos sair, sim, dessa crise mais organizados, melhor estruturados e temos que transformar isso também em oportunidades para todos os setores. E eu tenho percebido que todos estão com o mesmo sentimento e que nós vamos sim sair dessa crise com objetivos muito bem definidos e em condições muito boas para a retomada econômica e do crescimento do país. Com ajustes que beneficiam o povo, isso é o que é o mais importante. Ministro, essa entrevista está sendo transmitida pelo maior site do país, que é o UOL, e para o mundo inteiro, e pelo todos os canais de transmissão da Rede Bandeirantes de Comunicação. E algumas perguntas simples estão surgindo, eu acho que na simplicidade que mora a sabedoria. Então, por exemplo, o povão está com medo de faltar gás e cozinha, o senhor já falou, mas como o UOL entrou nesse momento com a sua entrevista também no ar, e essa entrevista está rodando no país inteiro e no mundo inteiro, além do Sistema Bandeirantes de Comunicação, não há risco de desabastecimento de gás de cozinha? Não há risco nenhum. No dia 30, chegou um carregamento extra de gás que vai abastecer 1,6 milhões de botijões, tá? E 2 outros carregamentos vão chegar agora nos próximos 10 dias. Ou seja, cerca de 5 milhões de botijões extra de gás estarão disponíveis para o mercado.
As pessoas não precisam se preocupar em estocar. Elas têm e têm que acreditar e devem se conscientizar que o abastecimento está garantido. E eu posso afirmar e afirmo com toda tranquilidade que não faltará gás para ninguém. Combustível. Primeira coisa que o cara fica com medo, eu sei que a oferta do petróleo está muito grande, não é? Por parte da OPEP, depois da intervenção da Rússia também, grandes produtores, os maiores produtores aí, dois dos maiores produtores de petróleo do mundo. Mas as pessoas primeiro ficam com medo de fazer falta o combustível, de faltar combustível, qualquer combustível. Principalmente seria terrível se faltasse diesel. Porque afetaria o nosso transporte de carga, que precisa transportar uma série de produtos essenciais ao país, não só para o consumo interno principalmente, mas também para a exportação. Mas diesel, álcool e gasolina tem risco de desabastecimento e tem risco de subir o preço desses combustíveis? Não há risco nenhum no abastecimento e também não há nenhuma previsão de subida de preço. Muito pelo contrário, o preço tem caído nas refinarias, né? O preço do botijão de gás desde o início do ano já caiu 20% nas refinarias, o diesel 30% e 40% na gasolina. E só para que a gente tenha uma noção da dimensão dessa crise, eu gostaria de citar alguns números que ontem, numa reunião com a Petrobras, eu tomei conhecimento. Está havendo uma forte contração na demanda de combustíveis. As encomendas para o mês de abril à Petrobras, e no querosene de aviação, caiu 86%, na gasolina 60% e no diesel 50%. Ou seja, a Petrobras está reduzindo, inclusive, o seu fator de utilização das refinarias, que já está em 60%. E o que nós estamos fazendo, no caso a Petrobras, compensando essa baixa da atividade econômica, no setor de petróleo, exportando mais, o máximo que puder, principalmente em bunker, que nós temos. Nós estamos exportando mais o bunker, que é o combustível marítimo, e que tem muita utilização também, porque o abastecimento não pode parar no mundo, tá certo? E também estamos exportando mais petróleo, apesar de termos reduzido já a nossa produção de petróleo cru em cerca de 200 mil barris diários. Porque a demanda cai, porque tem pouca gente rodando, por exemplo. Tem vários estados aí onde há limitação para o cara rodar e que tem empresas fechadas, então o cara não roda tanto. Se bem que eu percebi de uns 3 dias para cá em São Paulo, onde várias empresas estão fechadas, várias bares, restaurantes, produtos, lugares considerados não essenciais, então tem menos gente rodando. Apesar de que reduziram a frota aqui em 10% do transporte coletivo na cidade de São Paulo e foi um caos em algumas linhas, depois nós vamos falar disso. Mas tem pouco carro rodando em relação ao que roda. São mais de 8 milhões de veículos aqui em São Paulo. Mas já começou a aumentar. A tendência é aumentar. É por isso que está sobrando aí combustível, porque os caras não estão usando. Quanto às aéreas, se a notícia que nós recebemos outro dia, que a Lufthansa, uma das 3 maiores companhias do mundo, estava com 90% da sua frota aérea no chão, o mesmo acontecendo nos Emirados Árabes, em Dubai e daí por diante, é claro que o combustível de avião não está sendo tão utilizado, porque não tem ninguém voando, não tem quase ninguém voando. Claro. Mas a tendência é que com o reaquecimento da economia, e quando reaquecer a economia, é provável que a gente tenha aí até um excedente de combustíveis para oferecer a todos esses setores. E muito boa essa notícia de que nós estamos exportando, estamos otimizando a nossa produção de petróleo. Para que produzir tanto petróleo se não tem gente para comprar? Claro. E o excedente está sendo exportado, mais ou menos o que acontece com a usina de Itaipu. Só que lá é demais, que a gente vende boa parte da energia para o Paraguai, né?
porque a energia que a gente teria direito, a gente não usaria aquela energia e vai para o Paraguai. Então, o que sobrou é interessante exportar. Belíssima ideia essa daí e é importante a gente saber. Dá para a gente balizar no meio dessa pandemia, por exemplo, sobre o gás de cozinha, que está todo mundo perguntando, qual que seria um preço justo para o gás de cozinha no momento? Qual seria o preço ideal? R$70, não sei. Qual seria esse preço, ministro? O senhor tem base disso? Chegou a discutir isso? Não, olha só, nós não discutimos preços, né? Quem define o preço no final é o mercado. O que nós estamos conversando é com todos os agentes, seja o produtor, seja o transportador, seja o distribuidor, para que seja racional esse mercado. E nós temos os instrumentos, né, de controle, que é o PROCON, o CAD, as próprias agências reguladoras. Nós temos que trabalhar, as instituições estão funcionando, às vezes não na velocidade, e que agora exige sim velocidade para que o consumidor possa perceber isso no seu bolso, não só na garantia do abastecimento, mas também pagando um preço justo. Então, estamos trabalhando nesse sentido. Sim. E nós acreditamos que o nosso país, que é um país continental e que tem uma diversidade muito grande nas características, sejam elas regionais, sejam elas por outras características geográficas, mas nós garantimos o abastecimento em todo o território nacional, seja de energia elétrica, seja de combustíveis, isso tudo tem que ser levado em consideração. E eu acredito que também é um bom momento para nós praticarmos melhor esse sentimento de que todos têm que participar e contribuir para o bem-estar social da sociedade brasileira e alcançarmos preços justos, por exemplo, no botijão de gás, no combustível e em outros serviços que são prestados. Que outras medidas poderiam ser colocadas em prática se a crise durar mais do que a gente imagina? Já há algumas medidas estudadas pela sua pasta que é fundamental não só para o abastecimento do país, como para a exportação e é fundamental para a segurança nacional, ministro? Nós temos que garantir a segurança energética, né, do país. E para isso nós temos planejamentos de médio e longo prazo. Né? Nós acabamos agora, no início em fevereiro, de apresentar o nosso plano decenal de energia. Já estamos revendo esse plano, porque é fundamental para que nós possamos realizar que os leilões de energia e de transmissão, por exemplo, nós suspendemos por tempo indeterminado, porque temos que rever todo esse planejamento em face dessa crise que estamos vivenciando. Então, isso aí é permanente, é um trabalho que é feito de forma também bastante transparente, com todos do setor, os geradores, os transmissores, os distribuidores, por exemplo, no caso do setor elétrico, no caso do petróleo, gás e biocombustíveis da mesma forma. Isso tudo faz parte do plano de energia, o decenal e o de 30 anos, que é o Plano Nacional de Energia. Então, tudo isso está sendo considerado e, evidentemente, que nós temos que estar preparados para o retorno da atividade econômica, que nós não sabemos ainda como se dará, mas provavelmente será de forma gradual e nós temos que garantir isso, né? E vamos garantir isso nos 3 setores vinculados aqui ao Ministério e no governo como um todo. Isso aqui eu gostaria de enfatizar também. Nós não estamos trabalhando de forma isolada, nós estamos trabalhando de forma conjunta, coordenada, com a liderança do presidente Bolsonaro e estamos apresentando, a meu ver, no seu devido tempo, as medidas e as ações para combater essa crise que nos aflige. O Ramon de Itaquera, que está prestando atenção na entrevista, Ramon, um abraço, obrigado pela audiência, está dizendo que a CPFL teve um lucro de mais de 2 bilhões de reais no ano passado e a Enel quase 70 milhões. As distribuidoras não poderiam cortar o lucro desse momento. O ministro já respondeu. Todo mundo tem que dar a sua parcela aí. Já respondeu, viu, Ramon? Ele disse que todo mundo agora vai ter que
às vezes arcar até com prejuízo para poder manter a concessão, porque é momento de ajuda e todos estão dispostos a ajudar. Uma última pergunta ao senhor que eu acho importante. Eu não sei, eu costumo observar quando eu ando pela rua, não é uma pergunta de quem é um técnico no setor, não é uma pergunta de quem é um sujeito entendido do setor, mas é uma pergunta de um cidadão que observa. Eu já estou observando, né, que alguns setores de manutenção da cidade de São Paulo, que por acaso é uma das 10 maiores cidades do planeta, que alguns setores de manutenção estão sendo relegados a um segundo plano. Já tem um pouco mais de lixo, estão deixando de colher lixo, os rios estão mais sujos, apesar da redução da atividade econômica, tem alguns lugares que a gente vê fios caídos no meio da rua, e a gente sabe que a nossa rede elétrica é muito grande, é uma rede elétrica, como o senhor já disse, continental, Itaipu é uma coisa gigante. Quando acontece algum problema no meio do caminho dessa rede elétrica, pode acontecer o que aconteceu já há pouco tempo, cronologicamente falando, de apagão, né? E pode haver problemas se não houver uma coisa chamada manutenção nessa rede elétrica. Isso é fundamental. Isso é fundamental, não só na rede elétrica, mas na produção de petróleo, enfim, tudo que é máquina. Nesse aspecto, estão sendo tomadas as devidas precauções, inclusive para a segurança de quem trabalha com isso e para a segurança de que não possa haver, talvez, um blackout no sistema. Isso, obviamente, que está dentro do plano de emergência do seu ministério, não, ministro? Perfeito. A sua análise, ontem mesmo, no que diz respeito ao setor elétrico, nós fizemos uma reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, em que todos os agentes participam, Operador Nacional do Sistema, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Empresa de Pesquisa Energética, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ou seja, todos participam dessa reunião de monitoramento, para que a gente possa ver o que está ocorrendo e aquilo que a gente pode e deve agir no sentido de garantir a segurança, através de uma boa manutenção. E, além disso, nós estamos realizando reuniões com os secretários estaduais de infraestrutura. Nós já estabelecemos uma ação coordenada para que as diretrizes federais, né, e as estaduais, municipais, possam garantir a manutenção dos serviços essenciais. Ou seja, todos estão trabalhando juntos e são reuniões que foram realizadas, iniciaram semana passada, todos os secretários estaduais, e vamos realizar isso semanalmente, ou seja, todos estão engajados para que as atividades essenciais de fornecimento de energia elétrica, de combustíveis e de minerais esteja garantida para a sociedade brasileira. Ministro, foi um prazer enorme conversar com o senhor. Eu já disse, a sua pasta é fundamental para a manutenção de vários setores de atividade humana no país. É uma pasta que fala sobre segurança nacional, mas a segurança desde os lares mais pobres, né? O senhor disse que já há um plano aí para se isentar a camada mais pobre do pagamento de luz, não é? Que a luz não vai ser cortada por falta de pagamento, mesmo porque o pobre gosta de pagar a conta. O senhor já disse que não há risco de desabastecimento nem de gás, nem nenhum tipo de combustível, que não, o aumento de combustível não está sendo cogitado nesse momento também. O senhor disse várias coisas de interesse popular, mas a sua pasta é fundamental, porque quando o senhor fala que é fundamental até para o campo, porque a gente fala em minerais, e minerais que simplesmente são usados para fertilizantes. Então a sua pasta é uma das mais fundamentais, que a gente costuma não prestar atenção quando acende a luz, né? Mas ela move fábricas e daí por diante. Foi uma entrevista muito bacana, eu fico feliz que, apesar do senhor ter contraído o coronavírus, o senhor não tenha tido sintomas, que são sintomas terríveis. Eu espero que o senhor esteja cada vez melhor e nós esperamos muito da sua pasta, porque dela depende a segurança nacional e a segurança de vários lares brasileiros. Tá bom, ministro? Foi um prazer conversar com o senhor.
O prazer foi meu, Datena. Muito obrigado pela oportunidade. O governo está trabalhando unido para que a gente possa apresentar as medidas e os resultados que a sociedade tanto espera. Muito obrigado, então, ministro. Ministro de Minas e Energia, acho que foi uma entrevista esclarecedora.